construídos sobre Cristo, a pedra inabalável. Você é esse que foi e continua sendo construído, que está nesse lugar de uma edificação. Estamos todos sobre Cristo. Ele é a rocha inabalável. Você pode levantar uma das suas mãos e falar: construídos sobre Cristo, a pedra inabalável. O que é isso? No Senhor nós temos essa segurança. Os nossos pés não vacilam, as nossas mãos não ficam enfraquecidas, porque nele é a nossa rocha de sustentação. E essa manhã eu venho com uma palavra do trono de Deus para a sua vida, que você possa estar muito bem acordado nessa hora. Não pestaneje, não durma. Eu sei que o clima, às vezes, do cinema, ele é aconchegante, mas você não veio aqui para ver uma sessão, você não veio aqui para assistir algo, você está prestando seu culto a Jesus. E dentro desse processo existe a parte onde o Senhor deposita no nosso espírito, e é isso que Ele vai fazer nessa hora, através da palavra. Olha quem está ao seu lado e fala assim: nós estamos construídos sobre Cristo. Diga: Ele é a pedra inabalável. A palavra de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5, diz assim: chegando-vos para Ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Verso 5: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Isso aqui está falando da sua identidade. Olha o que nós somos: casa espiritual, sacerdotes santos, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais e agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Jesus, Ele é o sumo, ou seja, o sacerdote dos sacerdotes. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote. O caminho e o acesso a Deus é através de Jesus. Não tem outro caminho. Existe só uma forma de nós chegarmos a Deus, só um intermédio, e esse intermédio é Jesus Cristo. Então a nossa vida, igreja, nosso culto, tudo que nós estamos fazendo aqui, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa adoração, tudo isso é a Ele. Tudo passa por Jesus. Tudo passa por aquilo que nós acabamos de fazer no momento da ceia, lembrar da morte, do sacrifício de Cristo, porque por Ele, para Ele, por meio dele são todas as coisas. É sobre isso que Ele quer falar ao seu coração hoje. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa hora. Senhor, mais uma vez nós falamos contigo. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Jesus, pelas tuas bênçãos. Obrigado, Jesus, pelo teu mover. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos conduz sempre em um caminho perfeito e de milagres. Pai, nessa hora nós aquietamos o nosso coração para nós ouvirmos a tua voz. A tua voz, ela é falada com o som de muitas águas. A tua voz é falada muitas vezes, Senhor, em um cicio suave. Portanto, Pai, nós estamos aqui orando, e nós estamos aqui falando com Deus para que nós possamos, Pai, nesse mover do teu Espírito, experimentarmos do teu sobrenatural. Não importa se vai ser com o som de um trovão nessa manhã ou se vai ser num cicio suave, o Senhor está falando. Não seja eu, mas o Senhor em mim, Pai, a falar, a dar direção, a exortar a tua noiva. Nós, como igreja, agora estamos prontos para receber a sã doutrina, o alimento sólido que vem de ti. Oramos em nome de Jesus, para a glória de Deus, e aqueles que estão construídos na rocha inabalável que é Cristo, digam amém e amém. Louve a Jesus com as suas palmas. Obrigado, Bispa Silmara. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que são sacerdotes santos reais, aqueles que fazem parte de uma família da fé, aqueles que foram comprados pelo alto preço do sangue de Cristo. É você, diga glórias a Deus. Olha só, com base no texto que nós acabamos de ler, nós vemos aqui o apóstolo Pedro nos mostrando a importância de nós construirmos conexões. Fala conexões. Fala e faz assim, para você gravar bem. Conexões. Nós temos que construir, segundo a palavra de Deus, conexões abençoadas, conexões fortes, conexões espirituais em nossa vida. Você sabe que a sua conexão tem que ser com aquele que é luz. A Bíblia fala que luz e trevas não se dão, não andam juntos, não podem andar juntos, porque onde a luz chega, a treva ela é dissipada. Então as nossas conexões, as conexões das nossas vidas têm que ser fortes, têm que ser espirituais. E construir uma conexão espiritual com Deus é muito mais do que frequentar uma igreja. E eu já queria começar trazendo você mais uma vez para esse lugar de centralidade da palavra de Deus. Recomendo que você esteja com a sua Bíblia na mão, para que você possa conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Então é você estar nesse lugar central do Evangelho. Não é você estar vivendo as distorções do inimigo, não é você estar vivendo os excessos, porque todo excesso vai revelar uma falta. A gente vive hoje uma igreja de excessos, de abuso. A gente vive uma igreja hoje totalmente disfuncional, infelizmente. Nós não falamos isso com alegria, mas é o cenário que está pintado aí fora. Então você
você ter essas conexões é muito mais do que você frequentar uma igreja, é você entender que você faz parte do culto, você entender que você faz parte do corpo e entender que o que faz da nossa reunião ser um verdadeiro culto, o que faz da nossa reunião ser de fato, porque isso aqui não é uma reunião social apenas. Por mais que a comunhão seja boa, eu sempre digo isso. Isso aqui nós não estamos num clube. Nós não estamos no clube da Luluzinha, dessas coisas. Nós estamos na Universal Assembleia dos Santos, a Igreja de Cristo. Nós fazemos parte disso. Então o que faz isso aqui ser de fato um culto é as nossas conexões, são as nossas conexões. É nós estarmos em aliança um com os outros. É nós carregarmos os fardos uns dos outros. Isso é família, isso é igreja. Amém? A igreja é aquela que Paulo vai associar como um corpo. Ele fala que são muitos membros, mas um só corpo. E Paulo vai dizer que quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. Isso é igreja, isso são conexões. Então quando nós falamos de uma grande construção, de um grande edifício, nós estamos aqui falando do nosso prédio, que nós estamos rumo à nossa sede própria. Nós estamos aí há 2 anos nessa peregrinação. Então quando nós falamos de construir um edifício, isso não é feito da noite para o dia, sim ou sim? Você não passa lá num terreno no outro dia, por mais que a construção civil esteja de forma extremamente tecnológica hoje, os pré-moldados, a gente sabe como as coisas são feitas, porém não é nada imediato, tudo leva um tempo. Você não passa num terreno, no outro dia tem algo lá já estabelecido. Existe um tempo, fala comigo, existe um tempo para um edifício ser levantado. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos entender que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. Tudo precisa ser planejado. Olha aqui o nosso exemplo. Nós estamos comprando terreno. Está sendo um desafio para nós. Daqui a pouco nós estaremos no terreno e daqui a pouco nós vamos começar uma grande obra. E vai um processo para isso, vai recursos, vai engenharia, vai arquitetura, vai projetos aprovados na prefeitura. Ou seja, tudo tem um tempo. Em Eclesiastes 3:1, a palavra de Deus diz isso. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas. E quando nós falamos de levantar um projeto, um edifício, não é nada do dia para a noite. Então Deus, Ele planejou a sua igreja. Quando eu estou falando da igreja, como eu disse agora há pouco, a Universal Assembleia dos Santos, como diz as Escrituras, ou seja, a eclésia, ela foi criada por um propósito. Deus, Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Então eu e você somos resultado de um plano perfeito de Deus. Nós não somos um puxadinho do céu, com todo respeito. Nós não somos uma emenda, um remendo. Nós somos alguém que foi criado com um plano, um propósito, um desígnio de um Deus soberano que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, disse o apóstolo Paulo. Olha quem está ao céu e fala assim, você não é um puxadinho não, fala, você é um projeto do Deus vivo. Então nessa introdução, o que eu quero que você compreenda é que eu e você, nós fomos criados para sermos corpo, para estarmos juntos, como eu disse no início, conectados. Então não existe membro isolado do corpo, amém, igreja? Não existe membro decepado, como é que fala? É decapitado que fala? O que é? Amputado. Não existe isso. Como igreja, nós somos enxertados na oliveira verdadeira. Então nós não podemos falar, não, eu sou igreja na minha casa. Não, nós somos igreja quando nós nos reunimos. Então nós precisamos anunciar isso, porque o corpo, ele vai crescer quando todos os membros fazem parte de um conjunto. Você tem um membro amputado, o que vai acontecer? Necrose, não tem mais sangue circulando ali nas veias, não tem mais uma conexão com o corpo. Então aquilo vai se necrosando, aquilo vai putrefando, aquilo vai se tornando lixo. Então nós não podemos achar que nós, fora do corpo, nós estamos bem. Nós não estamos bem. E eu queria dizer para você que não tem muitas vezes o costume de estar na comunhão dos santos. Se você puder fazer a partir de hoje, esse propósito não é comigo não, é com Deus. Priorize as coisas espirituais. A palavra de Deus diz que você coloca o reino em primeiro lugar, as outras demais coisas são acrescentadas. Então eu sei que estar na igreja não faz de você ser igreja. Eu sei disso. Mas nós não podemos ir para o oposto disso. Nós precisamos ser a igreja, nós precisamos estar na igreja, nós precisamos ter comunhão, nós precisamos carregar o fardo uns dos outros. Esse processo todo faz nós sermos de fato cristãos. Porque tem muitos que chegam até a igreja e chegam só numa casa, chegam só e têm um contato com uma religião, com algo gospel. Não é sobre isso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você ter um contato de intimidade com Deus, aquele que se revela a você. Aquele que se revela a você nas Escrituras. Então, um encontro com Cristo, ele vai provocar mudança, sim ou sim, igreja? Eu nunca vi na Escritura alguém encontrar com Jesus e não ser transformado. Ele vai transformar. Jesus, quando encontrava qualquer pessoa, seja um paralítico, seja alguém que estava ali passando por necessidade, qualquer palavra de Jesus levava uma transformação. Olha o que diz o verso 4 de 1 de Pedro. Chegando-vos
para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Eu queria que você entendesse que Cristo, ele não é uma pedra inanimada, ele é uma pedra viva. Como que pode isso? Mas ele foi rejeitado por alguns, ele foi. Não por nós, graças a Deus. Então ir a Jesus é um encontro diário. Fala com a sua boca, ir a Jesus é algo diário. Olha, você acorda, eu espero que você escove os seus dentes diariamente. Como um bom dentista, eu tenho que recomendar você. Eu poderia falar aqui, os 7, como é que eles falam lá, Colgate, os 7 mal da periodontia. Não é periodontia que eles usam. Eu sei lá, faz tanto tempo que eu não mexo com essas coisas. É isso aí. Você tem hábitos que você faz diário. Você toma o seu café da manhã, você vai trabalhar, você se arruma, você toma o seu banho. Agora, que você entenda que você tem que ter esses hábitos espirituais. Você tem que ir a Cristo todos os dias. Não, eu vou a Cristo no domingo de manhã. E de segunda a sábado eu vivo uma vida totalmente desregrada. Não, não. Você precisa ir todos os dias a Cristo. Você precisa ir todos os dias diante dele. Você precisa ir todos os dias, sabe, buscar. Como que eu faço isso? Leitura da palavra, adoração, comunhão. Isso fortalece a sua relação com Deus. Isso fortalece a sua conexão com Deus. Então o primeiro passo para você entender dessa prática de santidade, qual que é? Comunhão com Jesus. Fala com a sua boca, comunhão com Jesus. Tem gente que quer ter comunhão com os irmãos, isso é maravilhoso. Mas antes de você ter comunhão com seus irmãos, você tem que ter comunhão com Jesus. Ele vem antes de todas as coisas. Pedro está falando dos filhos que desejam estabelecer essa comunhão íntima com o Senhor. E eu queria mostrar para você o que a palavra de João 4,10 diz. Fala assim, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aqui é uma parte, eu tenho muito meditado nesse sermão, tenho citado isso em alguns cultos, falei recentemente nos Cedros. A mulher samaritana, ela chega até Jesus, ela vai buscar água num poço, Jesus está lá no poço, encostado no poço de Jacó, ela vai buscar uma água para matar a sede dela humana, e Jesus está falando, se você beber desta água, ou seja, se você experimentar de uma conexão comigo, se você experimentar do que eu tenho a oferecer, você não vai voltar a ter mais sede. E você sabe o que acontece naquela conexão de Deus, de Jesus com a mulher samaritana. Então Cristo, ele se identifica como água da vida, como o pão da vida, como a videira verdadeira. O que tudo isso significa, igreja? Que Jesus não é somente aquele que tem vida, mas ele é aquele que transmite vida. E a gente precisa lembrar disso, porque nós estamos nessa videira, não é o que diz a palavra? Que nós somos os ramos dessa videira. Então, se nós estamos no ramo, Jesus só não dá vida, ele faz com que a vida flua até nós, até a seiva, toda aquela conexão que você sabe da natureza. Isso é o que Jesus faz para nós. Ele não é só a vida, ele faz com que a vida chegue até nós. Por isso nós precisamos estar conectados a ele. Por isso que um membro, quando ele é amputado, ele vai necrosar e vai morrer. Mas nós não, nós estamos em Jesus. Então a nossa vida com Jesus tem que ser, como eu disse agora há pouco, uma busca diária. A nossa luta tem que ser diária, não é contra o inimigo. A gente sabe que a coisa está, hoje a igreja está parecendo um circo, né? Fala ou não fala? Eu gosto dessa igreja porque a Bíblia fala assim, a palavra nem chegou na boca e o Senhor já conhece. Você conhece o seu pastor, né? Quem sabe o que eu ia falar agora? Off the key. Ah, você me conhece, cara! Cara, virou um circo a coisa. E aí tem pessoas ali, desculpa a expressão, mas essa é a verdade, tem palhaços que estão entretendo o povo. E taca. Ele foi discipulado pelo seu Madruga, você viu isso aí? Enfim, mas a gente, por que tem isso? Porque tem gente que consome isso, e aqui está a minha crítica. Tem gente que consome. Então, enquanto tiver consumidor, vai estar produto sendo vendido. Mas a gente precisa anunciar que isso não é igreja. A igreja não é um circo, a igreja não é um palanque, a igreja não pode ser tratada. A igreja é a noiva de Cristo, sem mácula, sem mancha. Então nós temos que olhar para tudo isso e ter, lógico, compaixão com tudo que está acontecendo, mas nós precisamos tocar nas feridas, porque só tem livramento, só tem libertação, só tem salvação pelo confronto. E confronto, você sabe, não é afronta. Ninguém está aqui para afrontar ninguém está aqui para acusar ninguém, porque quem acusa é o diabo. Mas nós estamos aqui, como Jesus falou, eu não vim para trazer paz, eu vim trazer espada. E espada é o que corta, cortar é o que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu só posso ser liberto se eu conhecer a verdade só vem até mim se alguém pregar. Como conhecerão, como ouvirão se não tiver quem pregue, é o que diz o apóstolo Paulo. Então aqui estamos nós nessa manhã. Então Jesus é essa água da vida. E nós precisamos ir para a palavra, porque tudo isso significa que
Jesus transmite vida. E a nossa luta, ela é diária contra nós mesmos. O evangelho é isso. Nós lutando contra nós mesmos, contra o nosso velho homem. Nós precisamos estar totalmente conectados em Deus. Não é no circo, não é na palhaçada, é em Deus. E nos alimentarmos de Deus para nós vencermos o mal. Ninguém vai vencer o mal vendo alguém rodando, virando, girar. Você sabe, isso aí é magia gospel, cara. Eu falei recentemente, é o Harry Potter, né? Ele faz uma magia lá, faz the king, the power, the facts, the bag, the bag, the pum, pum, e vai o povo e fala, oh, eu senti Deus. Você não sentiu Deus. Você sentiu tudo menos Deus, porque Deus não está nisso. O justo vive por fé, é fé, crer. Sabe o que é viver por fé e sentir Deus? É quando você não sente um pelinho arrepiando o seu braço, é quando você não tem nenhuma experiência sobrenatural, quando você não vê o anjo falando, quando você vê nada disso, mas você continua crendo que Jesus é Deus acima de tudo, acima de todos. Isso é viver por fé, isso é nova aliança. Isso é a noiva de Cristo. Agora a noiva está achando que é o quê? O cara tem que andar de costas viradas para o... Nós entendemos que o fruto do Espírito, ele se manifesta naqueles que são filhos de Deus. E nós entendemos que o falar em línguas... Deixa eu esticar isso aqui um pouquinho hoje, para você entender a seriedade do que é a palavra de Deus. Você sabe que quando você está em Jesus, você tem o fruto do Espírito, a manifestação do fruto do Espírito. E tem dons que se manifestam. E a gente crê nos dons de línguas, porque isso é algo bíblico. Nós não estamos aqui falando que cessou os dons, nada disso, que Deus não opera, que Deus não cura. Agora nós temos que ter responsabilidade com as Escrituras. E nós precisamos olhar e com o discernimento do Espírito julgar essas coisas. Porque Paulo fala que a gente pode julgar com a medida certa, que é a régua certa, que é a palavra de Deus. Então nós precisamos olhar para o que está acontecendo, para esse cenário e falar assim, isso aqui não é de Deus. E nós não precisamos ter medo de falar nisso. Nós precisamos ser contundentes, porque nós não estamos aqui para agradar pessoas. Paulo falou, vocês querem agradar homens ou vocês querem agradar a Deus? Elias falou certa vez, vocês vão seguir a Baal ou vocês vão seguir o Senhor? Você quer seguir Baal? Siga Baal. Então, a gente vai ver que Cristo mesmo, ele foi rejeitado por alguns, está dizendo a palavra aqui. Olha o que diz Colossenses, Paulo vai dizer, habite ricamente em vós, o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. O que tem que habitar em você? Fala para mim, é o tacataco, o tacataco, o tacatuco? É a palavra de Cristo que tem que habitar em você. Então, como é que eu vou para um lugar que se chama igreja e não tem a palavra sendo pregada? Tem tudo, tem experiência, tem show, tem não sei o que, tem aquilo outro, mas não tem palavra. Então é só um ajuntamento de pessoas. Ah, mas tem uma placa de igreja. Jesus falou que nos dias finais muitos iriam penetrar, lobos vorazes iam penetrar no meio do rebanho. Nós chegamos nesse tempo. E você tem que ter discernimento. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, com isso aqui é um culto, com cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então é preciso que nós estejamos, submersos na palavra. Pois é o conhecimento, e não só o conhecimento, você avançando um pouco, o conhecimento e a prática dessa palavra que vai fazer com que você vença nos momentos de aflições. Você não vai viver nos momentos de aflições com o que está aí fora. Você vai vencer nos momentos de aflições através do conhecimento da palavra. É isso que te liberta, é isso que produz herança na sua vida. Mas você vai ver que teve um povo que rejeitou Jesus. Pedro está falando aqui, coloca de novo o verso 11. Atos 4:11. Não, esse é outro. Ele diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós. Então, tem um povo, que era gente, aqui não está falando com o espírito, com o demônio, não. Está falando com os judeus daquela época. Tem um Jesus, esse Jesus, ele é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou pedra angular. Então, você sabe a história, Jesus, ele foi rejeitado pelos judeus. Ele veio para os seus não quiseram. Isso fazia parte de um plano perfeito de Deus para que nós, gentios predestinados, fôssemos salvos e comprados pelo sangue dele. E eu vou entrar um pouco mais nisso hoje para você entender o que diz a Bíblia. Verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Há salvação em alguém que não seja Jesus? Em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amados, é porque ele é o nosso firme fundamento. É porque Jesus é a nossa pedra angular que nós podemos ser alguém de firmeza, de conhecimento, de coragem, como a Bíblia diz. Nós não temos recebido um espírito de covardia, mas de poder, não é o que diz a palavra? De amor, de moderação. Então Jesus, ele foi rejeitado pelos homens, pelo sistema religioso, pela sociedade enferma. Eu creio que se Jesus estivesse hoje, nos seus dias da carne, ele seria rejeitado por muitas igrejas, sabia disso? Jesus seria rejeitado, ele foi rejeitado na sua época. Mas isso também continua acontecendo nos dias atuais. Depois Pedro mesmo vai dizer para os filhos do diabo que Jesus é uma pedra de tropeço. Então, para quem que Jesus é pedra de tropeço? Para os filhos do diabo. Para nós não. Fala assim, Jesus para mim não é uma pedra de tropeço. Só que você tem que olhar para Jesus e aprender com ele, através do que ele nos ensinou cumprindo seu ministério.
Jesus, ele soube lidar com a rejeição. E nós também precisamos aprender a lidar com a rejeição. Eu dizia ontem no Nexo Global, não pense que quando você se levanta para pregar uma palavra como essa, palavra verdadeira, vão jogar rosas para você. Paulo não recebeu rosas, ele recebeu chicotada, ele foi preso, ele foi caçado, ele foi fustigado com varas, passou frio, passou fome, passou todos os perigos de morte, como ele narra nas suas cartas. Jesus, quando começou a anunciar de fato, e a coisa foi tomando uma proporção, ele não recebeu aplauso e rosa, ele recebeu uma coroa de espinho e uma cruz. Então a gente precisa saber que quando nós nos colocamos no lugar de pregar a verdadeira palavra, isso não vai ser algo que vai entrar no hype e as pessoas vão bater palma. Muitas vezes as pessoas vão confrontar você, ou vão querer que você morra. Por quê? Porque Jesus, ele foi rejeitado por uns, pelos filhos do diabo. Pedra de tropeço, diz a palavra. Então um cristão que não sabe lidar com essa questão, e agora talvez você não seja um pregador, mas eu quero falar das suas rejeições do dia a dia. Jesus soube lidar com as suas rejeições. Nós também precisamos aprender a lidar com as nossas rejeições. Eu preciso ir um pouco mais devagar hoje, né? Estou nem acabando as palavras. Nós precisamos lidar com as nossas rejeições. Amém? Ajuda-me, Deus. Não bate palma não, senão vou achar que você não gosta quando eu prego. Enfim, nós não podemos nos tornar uma pessoa amargurada, sem autoestima. Como é que alguém que conhece a palavra e tem a sua identidade clara em Cristo vai ter uma autoestima baixa, uma autoestima distorcida? Não pode. Se você sabe quem você é, se você conhece o plano de Deus para a sua vida, então você não pode viver só na defensiva, com medo de tudo e com medo de todos. Sabe, vivendo situações emocionais do passado. Eu falei sobre isso de forma muito contundente quinta-feira. Se você não viu a mensagem de quinta, recomendo que você ouça. Alguém vai perguntar, então, bispo, qual que é o segredo de eu aprender a lidar com a rejeição? Está na tela para você gravar. Saber quem eu sou e para que eu fui criado. Eu tenho que ter uma identidade e um propósito muito claro. Jesus soube lidar com a sua rejeição porque ele sabia quem ele era e para que ele foi criado. Jesus estava cumprindo o ministério. Jesus não estava perdido. E agora? Estão falando que eu sou Beelzebu, estão falando que eu não sou filho de Abraão, estão falando isso de mim. Jesus sabia quem ele era e para que ele veio. E eu não vou dizer que Jesus não se sentiu angustiado na sua alma, porque ele falou, minha alma está profundamente angustiada. Jesus chegou a chorar lágrimas de sangue, é o que diz a palavra. Mas Jesus, ele soube lidar com tudo isso, porque ele sabia quem ele era e para que ele foi criado. Me ajuda em nome de Jesus a pregar para quem está do lado, fala assim, em nome de Jesus, saiba quem você é em Cristo e o para que você foi criado. Cara, a gente vai ter uma igreja madura se nós tivermos pessoas com identidade e propósito claro. Mateus 21, 42 diz assim, perguntou-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Então está claro que tem um povo que rejeitou a palavra, essa pedra. Essa veio a ser principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. É uma pergunta, verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Igreja, nós todos temos que dar frutos. Eu queria que você olhasse para essa questão agora. Se você não está dando fruto na sua vida, alguma coisa está errada. Porque o reino de Deus foi colocado para nós, para que nós pudéssemos dar respectivos frutos. Não existe cristão infrutífero. Não pode existir. E nós precisamos confrontar esse tipo de gente. Cristãos que não estão dando fruto. Essa história de Deus me chamou, mas eu vou ficar aqui só sentado assistindo um culto. Isso é errado, isso não é uma possibilidade. Você chegar e ficar... Porque senão, sabe o que acontece? Você entra no... Como eu tenho falado de forma muito forte e clara, você entra no consumo, você vira um consumidor gospel. Aí você senta e vai trocando de canal, você só está consumindo. Aí você vai cair no canal do tacatá, do pacatá, você vai ficar lá falando, nossa, olha, isso aqui também é interessante. Olha, eu também vou lá porque eles revelam pix, porque eles revelam não sei o quê, revelam identidade. Cara, cadê Deus nisso tudo? Cadê palavra? Cadê pregação? Cadê transformação de vida? Cadê frutos? Jesus falou que os frutos têm que ser respectivos. Jesus falou, pelos frutos você conhece a árvore. Cadê o fruto da igreja de Cristo? Como é que o IBGE fala que a gente está crescendo, mas a sociedade não está sendo transformada? Que frutos são esses que a igreja está dando? Alguma coisa está errada. Não sei se você olha para esse panorama e não se revolta. Você fala, eu posso me revoltar? Pode. Paulo falou que o espírito dele estava totalmente revoltado quando ele foi pregar, se não me engano, lá em Atenas. Irai-vos, mas não pequeis, é o que diz a palavra. Você tem que ter essa ira do espírito, de olhar para tudo isso e falar assim, peraí, alguma coisa está errada. Então o que Deus ele gera nas nossas vidas é o poder do evangelho, amém, igreja? E esse poder ele transforma, esse poder muda tudo. Sabe, esse poder ele tem o poder de mudar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar, de planejar a vida, de nos relacionar, de trabalhar. O poder da palavra vai transformar o caráter do cristão por inteiro. Nós não temos mais o caráter que nós tínhamos antes. Agora nós temos um caráter que é o caráter de Cristo. Então depois de Jesus a nossa vida foi totalmente transformada. Sim ou sim, igreja?
Fala com a sua boca, depois de Jesus, a minha vida foi totalmente transformada. É isso que Paulo fala em Romanos 12:2, não é? Renovação de uma mente, uma transformação. Então todos nós já passamos por muitas rejeições na vida. Seja um relacionamento, seja um casamento, às vezes que não deu certo, uma vaga de emprego que você foi rejeitado, uma vaga lá num curso que você não conseguiu ser aprovado, uma situação na infância, um trauma, mas Cristo quer que você vença essa rejeição. Ouça a mensagem de quinta-feira em nome de Jesus. Se você não tiver, ouve só os 10 minutos finais, já está bom já. Não, tem que ser tudo, né, bispo? Vai lá e ouça a mensagem de quinta-feira. Você precisa entender que você não foi chamado para ser uma pessoa que vive, sabe, num lugar depressivo, num lugar de vitimista, num lugar de rejeição. Por quê? Porque isso é totalmente contrário com a obra de Cristo na cruz sobre a sua e a minha vida. Você precisa olhar para a obra da cruz e se apropriar disso. Porque não adianta você vir conhecer a palavra de Deus, falar, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus conquistou na cruz a cura, Deus conquistou na cruz as promessas, Deus fez isso, mas eu vou viver lambendo pó, eu vou viver ralando o joelho, eu vou viver... Não foi para isso que Deus te chamou, não. Nós somos mais que vencedores. Por que é uma lei de imputação? Porque ele venceu e nós somos mais que vencedores, é o que diz a palavra. Então Cristo não quer que você vença essa rejeição, amém, igreja? A graça, ela te dá força para você superar a rejeição. A graça te dá força para você encontrar um propósito maior na sua vida, um plano de Deus para você. A graça faz isso. A graça é melhor do que a vida. A graça nos basta, é o que diz as Escrituras. Então a graça de Deus, ela não apenas vai transformar as nossas feridas, curar as nossas feridas emocionais, mas ela vai transformar o nosso ser por inteiro. Eu tenho falado isso. Não, o Espírito está pronto. Aí o povo de Deus fala assim, não, eu vivo só nas coisas espirituais. Como é que está a tua alma? Não, a alma, o Senhor não age nesse campo. Como é que não age se você é um ser criado totalmente por Senhor? A sua totalidade foi criada por Ele. Então aí você tem uma igreja religiosa, uma igreja fanática, que fala assim, não, a gente só fala das coisas espirituais. Aí é línguas para cá, isso para cá, é visão para lá, visão para cá, não sei o quê. É o que eu sempre digo nas minhas pregações. Não, bispo, eu falo a língua dos anjos, mas você fala a língua do teu marido, que é com ele que você tem que comunicar em casa. Aí está teu marido sangrando lá, porque você, às vezes, aquela mulher rixosa que vai na igreja, a mulher do coque, eu sou uma mulher de oração, mas em casa... grita com o teu marido, em casa briga com os teus filhos. Que evangelho é esse? Me explica, que transformação de vida é essa? Talvez você tenha contato só com a religião, não tenha tido contato com o Deus verdadeiro. Porque quando alguém conhece o Jesus verdadeiro, ele transforma por inteiro. O espírito está perfeito, mas a alma, nós temos paz na alma. Então nós não podemos viver nesse lugar, nesses complexos e aceitar essa mediocridade evangélica que está pintada hoje em dia. Eu fico com a palavra de Deus na sua totalidade. Se Deus tem uma obra 100% para mim, eu não quero 99%, eu quero 100% da obra que Jesus fez na cruz. Que ela se manifesta na minha casa. O que adianta eu vir aqui, mas eu ser um marido péssimo para minha esposa em casa? Eu chegar aqui, ser o bichão pregando e isso, aquilo, e o mover, e a oração, e não sei o quê, e conduz isso, conduz aquilo, mas eu não consigo amar minha esposa em casa, não consigo amar os meus filhos em casa, eu não consigo pastorear primeiro a minha casa. Eu seria o maior hipócrita dos hipócritas. Paulo diz, aquele que quer ser pastor, primeiro pastoreia a tua casa, governe bem a tua casa. Só que hoje é muito fácil, você põe um filtro lá no Instagram, você pega uma Bíblia, você começa a falar, já, olha a autoridade, ele está falando disso. Por isso que nós temos que ser bereanos, conferir coisas espirituais com coisas espirituais. Por isso a gente tem que ver o fruto, pelo fruto você conhece a árvore. Nós temos que ter conhecimento bíblico, amém, igreja? João 6,35 diz assim, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. É por isso que ele é essa pedra viva. Verso 36, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, os eleitos, os escolhidos. E quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. O Senhor pode lançar você que é filho fora? Mas a igreja vai dizer que sim, você vai cair, você vai perecer. Não, aqueles que vêm até mim, ele fala, de modo nenhum lançarei fora. Vai dizer o verso, qual que eu estou? No 37, 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Olha lá, o propósito claro, 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Amados, conhecer a graça de Deus faz você viver uma vida que vale a pena ser vivida. Faz você viver um evangelho sem medo disso, sem medo da caixa preta, sem medo do Beuzebu, sem medo disso aqui, porque você sabe que você é propriedade exclusiva de Deus. Aquele que Jesus recebeu, ele falou, de modo nenhum lançarei fora. Isso traz segurança para a sua vida. Olha o que Paulo vai dizer agora, escrevendo a Tito, no capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo
a piedade. Olha o 2. Então quer dizer que tem uma fé que é dos eleitos. Fala assim, eu sou eleito. Fala, eu tenho a fé. Então quem não é eleito, você já entendeu o que diz a palavra, não vai ter a fé. A fé é o primeiro dom que se manifesta para você crer em Jesus. Efésios 2:8. Pela graça sou salvo, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se você entende o que a Escritura fala, antes de você de fato confessar Jesus, você já recebeu o dom da fé para crer nele. Ele te dá o dom da fé para que você creia nele. E olha o que está dizendo agora Paulo a Tito, vamos ler de novo. Servo de Deus após Jesus para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, a graça de Deus. Verso 2, na esperança da vida eterna, que Deus, da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Deus pode mentir alguma coisa? Fala assim, ele não é homem para que minta. Fala, ele não é filho do homem para que se arrependa. Fala, ele tendo prometido, ele cumpre. Ele que não pode mentir, prometeu antes, quando que ele prometeu? Foi na cruz, foi antes da fundação do mundo, antes dos tempos eternos. Olha o plano perfeito de Deus para a sua e para a minha vida. Então Deus, com todo respeito, não é um senhor gagá lá no céu que está batendo cabeça, fala, aí veio uma pandemia agora e aquilo. Não. Deus, ele fez um plano perfeito antes dos tempos eternos. Ele te escolheu, te elegeu, te predestinou antes da fundação do mundo. É o que diz a palavra de Deus. Então, quando nós aprendemos a respeito dessa fé segundo a graça, nós compreendemos que a graça de Deus, ela é o que na verdade? Ela é o antídoto para qualquer rejeição, para qualquer afronta. O que me inconforma, eu falo isso com a minha esposa, é nós, agora eu vou falar da nossa igreja local, Cristo vive, é nós conhecermos a graça revelada e nós continuarmos anos e anos e anos os nossos complexos de inferioridade. Nós não, porque em nome de Jesus eu não estou nisso, mas pessoas ficarem nesse lugar, não vou pegar para mim o que eu não tenho, em nome de Jesus. A gente vai pegando nós, não, eu não, em nome de Jesus. Sai, the power, the king, the best, the man. Como é que eu conheço a revelação da graça? Eu tenho o plano da salvação, eu tenho as escamas tiradas, os mistérios me são revelados, e eu vou continuar nos meus complexos de rejeição do passado. Não dá. Só que aí a gente vai se conformando, e a gente vai diminuindo, vai apequenando a visão de Deus, o poder de Deus para as nossas realidades, para as nossas condições. Você já me ouviu pregar, quem vive de condição não entendeu o que é viver por fé. Não é a condição que dita o ritmo e o resultado da tua vida. É a fé em Cristo. Eu vou falar de novo, o justo viverá por fé. Isso é nova aliança, ponto final. Mas aí é muito fácil. Não é muito fácil não, você crê em Jesus sem experimentar nada, sem ver nada, sem provar nada. Isso é fé. Algumas pessoas falam assim, eu queria tanto que Jesus aparecesse aqui para mim. Deixa eu te falar uma coisa, não vai, porque nesse pacto o justo vive por fé. Essa é a aliança que ele estabeleceu. E ele é imutável. Você vai ver Jesus quando ele voltar para buscar sua noiva. E muitos vão se chocar, porque ele falou, muitos que falaram, Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus. Mas no teu nome a gente expeliu demônios, a gente fez the king, the power, the best, papapá, 1, 2, 3. No teu nome a gente fez tudo isso. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Você consegue ver que essa fala de Jesus é muito mais para os que estão dentro do que para os que estão fora? Porque são muitos que estão falando, Senhor, 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 no teu nome, no teu nome, no teu nome eu fiz, no teu nome eu fiz, no teu nome eu fiz. Não, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Isso não tem que trazer medo para você, tem que trazer responsabilidade, temor. Essa é a palavra, temor. Porque quem pede o temor é ladeira abaixo. Temor, reverência de quem é o Deus vivo e justo e verdadeiro. Olha o que o salmista diz. Os que confiam no Senhor. Alguém confia no Senhor aqui em nome de Jesus? Como é que são os que confiam no Senhor? São como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como é que eu confio no Senhor, mas vou querer ficar na minha depressão, na minha angústia, na minha ansiedade, nos traumas do passado? Eu não estou negando que você tenha vivido traumas do passado. Eu estou falando o que diz a palavra. Você, segundo aos Coríntios 5,17, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. Ou seja, o teu trauma do passado não pode definir quem você é hoje. Porque se você conheceu o verdadeiro Deus, Ele já revelou a você. Você é como o monte Sião que não se abala. Eu fico com a palavra. Por mais que o diagnóstico fica falando, não, você tem que tomar isso e aquilo. Cara, eu vou ficar com a palavra. Eu sou como o monte Sião, firme para sempre. Por que nós somos firmes para sempre? Olha o que diz o verso 2. Porque como em volta ao redor de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor. Amém? Alguém fugiu. Assim é o Senhor em redor do seu povo, desde agora para sempre. O Senhor está à nossa volta para nos proteger. Levante a sua mão e fala assim, o Senhor está ao meu redor. Fala, Ele me protege, Ele me livra. A graça de Deus é o que nos traz esse conhecimento, igreja.
Então você vê que isso vai trazendo para nós segurança. Não é soberba, porque soberba precede a ruína. E as pessoas que não têm o que eu falei lá atrás, identidade e propósito claro, elas vão ver alguém pregando assim e vão falar, isso é soberba. Porque isso se torna um espelho para elas, porque elas estão na pequenez delas, na rejeição, na coisa. E eu estou aqui sendo um pastor empático com você. Só que a minha empatia, ela não é uma empatia de falar, olha, eu sei o que você está sofrendo e fica aí. A minha empatia é, eu sei o que você está sofrendo, eu sei o que o inimigo falou sobre a sua vida, eu sei que você pode ter vivido um trauma, um abuso, alguma coisa, mas eu estou aqui te dando a mão, porque a sua vida não é isso. Dá a mão aqui, vamos juntos sair desse lugar. Isso é que o pastor de verdade faz. O verdadeiro pastor, ele tem um cajado na mão, sabia disso? O cajado às vezes é para bater na ovelha. Estou brincando. O que tem na ponta de um cajado? Não tem é para puxar a ovelha para perto. Fala, fica aqui, filho. Você é membro do corpo, vem para perto. E como é que eu faço isso? Pregando a verdade para você. Não é falando, você fala, bispo, eu passei por isso. Eu falo, ai, amada, sério, e agora? Quem poderá nos salvar? Chama o Chapolin Colorado para te ajudar. Porque o que vai ser a palavra? Então a pessoa chega para nós e fala, eu passei por isso, chora, eu falo, amém, abençoado. Vem cá, a palavra de Deus é soberana sobre a tua vida. Esse trauma não te define, o que aconteceu não te define, o Senhor é como um muro em volta de você é firme no Senhor, inabalável, e vamos declarar a verdade da Bíblia sobre a tua casa, sobre os teus sentimentos, sobre sei lá o que for. Porque senão a gente seria hipócrita, porque senão a pessoa teve um trauma no relacionamento. Eu fui traído, me abandonaram, me deixaram para trás. E aí ela fica vivendo aquele trauma, ela vai se relacionar com outra pessoa, Deus tem uma nova história, uma nova vida. Aí ela quer viver de novo, não, mas é porque eu fui traído. Cara, já foi, já acabou, deixa isso lá no mar do esquecimento. Deus tem uma nova vida para você viver. E Deus perdoa, Deus cura, Deus trabalha na alma, no sentimento. Então é essa pregação que nós temos que anunciar. Para que a igreja de Cristo seja uma igreja forte, para que a igreja de Cristo seja uma igreja madura. Não seja uma igreja do berçário gospel. Seja uma igreja madura, que discerne as coisas. O que a Bíblia diz? Você tem que discernir não somente o bem, mas também o mal. Ou seja, você tem que olhar para aquilo e falar, isso é mal. Eu tenho discernimento para falar o que é mal. Então, quando nós aprendemos a respeito dessa fé segundo a graça, nós compreendemos que a graça de Deus ela é um antídoto para qualquer tipo de rejeição, de afronta, de baixa autoestima. Essa é a verdade. Olha o que diz a palavra de 1 de Pedro 2,6. Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião, na igreja, uma pedra angular. Uma pedra angular. Essa pedra é eleita e preciosa. E quem nela crê, não será de modo nenhum envergonhado. Você crê na pedra eleita e preciosa, na pedra angular que é Cristo? A Bíblia diz que se você nela crê, de modo nenhum você será envergonhado. Aí o inimigo tenta trazer vergonha sobre a sua vida, tenta mentir, tenta frustrar, mas a gente tem que ficar com a palavra. Eu preguei há 1 ano, 2 anos atrás, falando sobre essa pedra angular, e eu busquei a imagem disso, foi um culto de quinta-feira. Eu quero mostrar para você, resgatar essa imagem, para você ver, vai pôr aí na tela para você, Enoque, me ajuda, meu diácono. A pedra que dá todo o suporte, a estrutura para as demais pedras, essa é a pedra angular. Para você ter essa imagem mental, ali no meio, está vendo aquela pedrinha ali no meio? Essa é a pedra que dá o ângulo. Coloca a segunda foto, a pedra angular, ela vai estabilizar, ela une duas estruturas, 2 lados, formando uma base só. Você consegue ver isso? 2 arcos, aí tem uma pedra angular ali no meio. Jesus é isso. Esse é Jesus. Então quando Jesus está falando que ele vai colocar uma pedra angular, uma pedra eleita, uma pedra preciosa, Paulo diz que Deus fez o quê? Ele pegou de 2 povos, judeus e gentios, ele derrubou a parede de separação, e de 2 povos ele fez... Como que ele fez isso? Porque ele é a pedra angular. De 2 povos ele fez um só povo. Gentios, ou primeiro judeus, e depois os gentios predestinados. Então, independentemente da sua origem, da cor, do seu nível, do seu status social, você nasceu, da sua herança, em Cristo nós fomos unidos, porque ele é pedra angular. Por isso que isso é igreja. Eu não vou olhar para você na sua carne e falar, você tem sangue azul, você tem sangue roxo, você veio da sei da onde. Nós somos um em Cristo, porque nós somos unidos por ele. Isso é igreja, isso é a noiva de Cristo. Existe uma pedra, ele nos uniu. Tem mais uma imagem que vai mostrar agora o que é a pedra de esquina, para você entender. A pedra de esquina ela é colocada como base de 2 paredes primárias numa construção. E isso vai deixar o quê? Vai fixar e determinar a sua posição final. Então Jesus, além de ser a pedra angular, ele também é essa pedra de esquina. E quem já determinou a sua posição final é aquele que já venceu a morte. A pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, aquele que ressuscitou dentre os mortos, o justo, o Cristo. Então você vê que com uma pregação como essa, talvez não tenha muitos
muita parafernália, como o povo gosta aí fora, mas traz conhecimento para você crer quem é Jesus e viver uma vida por cabeça e não por cauda. Traz uma convicção em Jesus, traz uma certeza da sua salvação. É por isso que todos nós somos um edifício, todos nós temos um chamado para nós andarmos em unidade, em comunidade. E é junto, igreja, que nós construímos um lugar santo. É junto que nós podemos nos sentar a esse banquete, onde Deus se manifesta. E o próprio Deus, Ele é aquele que assenta as pedras, Ele é o construtor. Deus é aquele que vai colocando as pedras, vai formando o prédio. Ah, não é o pastor que faz isso? Não é o pastor, é Deus que faz isso. Eu sei que hoje eles colocam muito poder na mão do pastor, mas a verdade é que é só um chamado diferente. Deus não faz acepção entre os seus filhos. Agora, tem os ministérios, tem chamados. Deus chamou um para isso, outro para aquilo, outro para aquilo, outro. Mas agora, achar que o pastor é o pavão, dono da parada toda, que ele chega lá e quando ele chega a coisa vira. Não é assim que funciona. Deus é o construtor. É Jesus, é tudo sobre Ele, como nós cantamos. Então a pedra angular que dava sustentabilidade às outras pedras, a estrutura do edifício, essa pedra é Jesus. Ele é a pedra que ajusta, Ele é a pedra que põe a direção, Ele é a pedra que vai colocar a edificação no prumo. Ele é tanto a pedra de esquina como a pedra angular que une os dois arcos. Olha o que Paulo diz em Efésios 2, 20 em diante: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. É onde nós estamos edificados. Nós não estamos edificados na igreja da magia gospel. Eu preciso deixar isso muito claro. Nós estamos edificados no que diz a palavra. Nós estamos edificados nos fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, que é em Cristo Jesus, a pedra angular. Verso 22: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você é uma edificação. Olha quem está ao seu lado e fala: você é a edificação do Espírito Santo de Deus. Puxaram a tomada aí, Enoque? Amém, lá em cima. Mas deu para ver as imagens ou eu passei? As imagens deu para ver, né? Só o versículo que não entrou. Daqui a pouco volto. Então, a nossa santificação, igreja, ela passa por nós compreendermos que os nossos sacrifícios devem ser santos, separados a Deus. Quando nós falamos de sacrifício, eu sempre digo isso nas minhas orações: o sacrifício que Jesus aceita na nova aliança é o sacrifício de louvor. Mas por que não tem que trazer nenhum outro sacrifício? Porque isso era a antiga aliança, isso era sombra. Sombra do quê? Dos bens vindouros. A lei apontava para a graça. Então lá eles faziam sacrifícios, novilhos, todas aquelas coisas, abluções, sábados, vigílias, tudo aquilo. Na nova aliança, por uma só oferta, na cruz, o Cordeiro Pascal, que nós celebramos a Páscoa recentemente, e fizemos hoje também, na ceia, que essa é a nossa Páscoa. Então o Cordeiro Pascal, por uma só oferta, aperfeiçoou nós, a igreja de Cristo. Então se eu entrar aqui depois da cruz, na nova aliança, e querer trazer sacrifícios, eu estou negando o que Jesus fez na cruz. E qual que é o único sacrifício da nova aliança? É o que Paulo fala: que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo e aprazível ao Senhor. Este é o nosso culto racional. Então quando você, a próxima vez, acordar de manhã e falar assim: que sono, não quero ir para a igreja, pensa, esse é o único sacrifício que você tem que fazer na nova aliança. E eu sei que para muitos, às vezes, é um sacrifício acordar, pegar uma condução, os filhos, aquela história toda. Mas esse é o único sacrifício: chegar aqui diante de Deus com o nosso corpo, apresentar para Ele o nosso corpo em santidade, como um sacrifício vivo e aprazível. É isso que causa prazer no Senhor, causa deleite no Senhor. Agora que voltou, coloca Hebreus 13, 15 para mim. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, quando, igreja? Então vou oferecer só no domingo da ceia. Eu vou louvar Jesus só quando a câmera estiver passando por mim. Você sabe que a gente já teve isso uma vez? Foi, acho que num retiro, né? A abençoada foi falar: por que não tirou foto minha louvando? Aí ela pegou o fotógrafo e falou assim: tira uma foto minha. E ficou assim, ó. Eu falei: vai de reto, Satanás, você não faz parte conosco. Não, eu adoro sempre, só quando tá. Não. Ofereçamos a Deus, quando, igreja? Sempre. Sacrifício do quê? A campanha, sexta-feira, vou queimar minha casa na fogueira, fazer... Não. Sacrifício de louvor, que é o fruto. O que é o sacrifício de louvor? Leia comigo, igreja. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Levante as suas mãos e fala: Senhor Jesus Cristo, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és a pedra angular, Tu és a pedra de esquina, a minha família está sustentada em Ti. Fala: Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Fala: Senhor, Tu é tudo que eu possa vir a ter está em Ti. Fala: Você é o meu Senhor e o meu Salvador, único e suficiente. Sabe o que você está fazendo? Você está fazendo o que a Bíblia diz: lábios que confessam o nome do Senhor. Isso é viver em graça. Isso é viver a nova aliança, igreja.
Então eu não ofereço meu louvor a Jesus quando eu estou afim. Amém, igreja? Ou quando o ministro de louvor consegue ser um pouco mais convincente aqui na frente. Eu ofereço meu sacrifício de louvor sempre. All the time, em todo o tempo. Porque eu fui criado para isso. Os anjos estão no céu, dia e noite, declarando: santo, santo, santo é o Cordeiro que venceu. Os anciãos estão lançando as suas coroas diante dele. E nós estamos aqui dormindo no culto, babando. Não é quando você quer, é em todo o tempo que eu ofereço. Esse é o nosso sacrifício. Tem gente que fala assim: hoje eu não vou na igreja, sabe o que é? Eu não estou afim. Cara, não é quando você está afim. Você vai trabalhar só quando você está afim? Fala para o seu chefe, liga assim e fala: ô chefe, hoje eu não estou afim de trabalhar, então eu não vou. Uma pessoa que fala assim: hoje eu não vou à igreja porque eu não estou afim, sabe o que ela está falando? Que o chefe do mundo dela é o Senhor dela. Verdadeiro. Porque se ela não consegue falar para o chefe humano que ela não vai trabalhar porque ela está afim, e consegue falar para Deus, eu pergunto: quem é o seu Senhor? Se eu consigo falar para o meu chefe: olha, eu não vou trabalhar porque eu estou afim, mas e para Deus eu consigo? Se eu não, porque lá eu vou ser demitido, vão tirar o meu bônus, vão tirar aquilo outro. Você está prestando culto ao Rei de Reis, Senhor de Senhores, aquele que é santo, aquele que é vivo. Então, quando nós estamos reunidos como igreja, eu estou indo para o final já. Quando nós estamos reunidos como igreja, Deus ele se agrada de nós. É por meio da oração, dos louvores, da adoração, da palavra, que Deus se manifesta. Então, eu preciso que você entenda isso. A gente está brincando com o circo que está aí fora, mas Deus não se manifesta quando não tem palavra, louvor, quando não tem a Bíblia aberta. Deus se manifesta quando a palavra dele é lida. Não é quando alguém revela o Pix, o CPF de ninguém, até porque hoje eles usam um aplicativo para isso e o povo está lá achando que é Deus, caindo. A gente tem que ter compaixão desses abençoados que não têm conhecimento e discernimento espiritual. E aí coloca o profeta como alguém, e Deus é diminuído, como ele é um mero coadjuvante. Cara, o Senhor é o Deus da igreja. Tudo é por Ele, para Ele, por meio dele estão todas as coisas. Nele tudo subsiste, nele a plenitude de tudo está nele, em Jesus Cristo. Então aí coloca um homem que nem um pavão que está pintando e eu fui arrebatado, eu voltei, eu fui lá, eu fiz aquilo outro. E eu falo: cadê a palavra? Não tem nem um Salmo 23 lá para ser lido. O Senhor é meu pastor, nem isso. Então a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que Deus se manifesta onde a palavra é aberta. Quantos versículos você leu aqui hoje em nome de Jesus? Talvez você não tenha lido isso na sua semana toda, por isso que eu tenho que enxertar versículo na tua... Não é só pôr por pôr, é porque você vai conduzir, é um culto expositivo, eu preciso apresentar quem é Jesus, eu preciso mostrar a razão da minha fé. E onde eu mostro a razão da minha fé? Na palavra que eu creio, nas Sagradas Escrituras, nos fundamentos dos apóstolos e profetas, como nós acabamos de ver. Olha o que diz o profeta Isaías, mais um para nós aqui nessa manhã, 56:7. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Nós estamos num lugar que é casa de oração. Nós podemos entrar aqui não só para adorar, mas para orar. Nós temos intimidade, nós temos acesso ao trono de Deus. O profeta Oséias diz também no 14:2: tende convosco palavra de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios. Olha o que a antiga aliança já estava apontando. O profeta Oséias é o mesmo que fala que o povo, Oséias 6:4, acho. O meu povo, 4:6, eu tenho uma dislexia com números. Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque me falta conhecimento. Como é que está o povo aí hoje? Destruído. O que é um povo destruído? É você conhecer a Bíblia, você conhecer o que Jesus fez na cruz e você não desfrutar isso na sua família. Você não desfrutar isso nos seus relacionamentos. Você não desfrutar isso na sua vida aqui na terra. Isso é destruição. E eu tenho que ser alguém totalmente inconformado, Romanos 12:2, com alguém que põe a Bíblia debaixo do braço, vai domingo na igreja, entra lá, senta o sermão, levanta o sermão, vai embora, pega o ônibus para não sei o quê, mas não aplica nada do que ouviu no dia a dia. Eu tenho que ser inconformado com isso. Porque você está aqui hoje para viver a plenitude do reino dos céus em todas as esferas da sua vida. Foi para isso que Deus nos chamou como igreja. E como que eu vivo isso? Agora se aterriza tudo isso para que você seja a melhor pessoa que você pode ser.
cristão de verdade, alguém amável, alguém doce, alguém compassivo, alguém longânimo. O que é o fruto do Espírito? Paz, amor, mansidão, longanimidade, benignidade. O domínio próprio tem que ler todos juntos. Vamos lá, fala todos juntos. Domínio. Hoje você olha para as igrejas e fala, cadê o domínio próprio? Ficou em casa. O povo falou para mim, eu vou inverter ele. Eu vou não sei o quê. Cara, domínio próprio. Você sabia que isso é o fruto do Espírito? Isso mostra se o cara é convertido ou não? Então, eu não vou filtrar alguém e falar esse cara é de Jesus ou não, se ele está rodando na parede, se ele inverte. Cara, isso aí muitas vezes é demônio. É Emily Rose, o exorcismo dela vai subir ao contrário lá. Eu vou ver se a pessoa é crente se eu vejo o fruto do Espírito na vida dela. Mas as coisas estão invertidas aí fora. Então o cara é crente, se ele roda, se ele para, e vai jogando, e vai andando, e vai jogando, e vai subindo, e vai... Cara, parece o cara da C&A que fica lá na rua vendendo... Sabe, você passa na rua, o cara vendendo, sei lá o que eles vendem lá, Casa Bahia. Entra aqui, dona de casa, e não sei o que. Cara, não, ele é espiritual, porque ele fala de um jeito. Isso é ser espiritual? Ser espiritual é quem vive no fruto do Espírito. É você olhar para uma pessoa, para uma mulher e falar assim, essa mulher é longânima, essa mulher é uma joia, como disse a mulher de Provérbios. Esse cara aqui vive a vida comum do lar. Esse cara é o cabeça da casa dele. Isso é ser espiritual, igreja. A igreja fala, não, ele não foi batizado no Espírito, então ele não fala em línguas. O batismo do Espírito não é falar em línguas. Falar em línguas é uma manifestação de um dom, o dom das línguas. Porque Jesus, quando é batizado no Jordão, ele não sai falando em línguas. Então Jesus não foi batizado no Espírito. Mas a igreja está totalmente distorcida, distorcendo o que é evangelho. E nós precisamos nos levantar porque nós somos chamados para atuar na última reforma protestante, formando agentes de transformação pelo pleno conhecimento da palavra. Você é um agente de transformação. E você precisa se posicionar. Não é com rebeldia, não é com grosseria, mas é com conhecimento e discernimento do que diz a palavra. Hoje o crente é pintado de um bicho estranho. A Bíblia diz que nós temos as faculdades exercitadas. Nós temos, como eu disse agora há pouco, discernimento do bem e do mal. Nós temos que ser pessoas com caráter de Cristo, igreja. Então, o Oséias diz aqui, né? Aceita o que é bom em vez de novilhos e sacrifícios. Aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Então, Jesus ele não quer novilho, ele quer o sacrifício do seu lábio. Então, nós nunca poderemos oferecer algo a Deus sem que antes nós tenhamos oferecido primeiro a nossa vida a Deus. Não adianta você vir, não, eu vou fazer isso, vou fazer uma campanha, vou fazer aquilo. Não. Deus quer a tua vida, Deus quer o teu coração. Davi sabia disso. O Senhor não rejeita coração compungido, espírito contrito. Isso não rejeitarás o Senhor. O que diz a palavra? Que conhecimento vale mais do que holocaustos. Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso que Deus quer de nós, igreja. Então não adianta você consagrar os seus planos ao Senhor se você não se entregou primeiro para Ele. Senhor, abençoa os meus planos. Ele quer você, não quer os seus planos. Porque quando você estiver com Ele, os seus planos já são abençoados. Porque você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fala isso, fala, eu sou um abençoado. Isso é a identidade do povo de Deus. Eu não preciso ficar aqui, te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A antiga aliança, essa era a lei de Arão, de Moisés. Deus os abençoe e vos guarde. Deus te dê a paz. Não era isso que falava a antiga aliança? Eu estou na nova aliança. Na nova aliança eu já fui abençoado. Por isso que nós culturalmente falamos aqui, ei, abençoado. Você já foi abençoado. Olha para quem está do lado e fala assim, você já foi abençoado com toda a sorte de bênção. Eu sei que pode ter alguém bugando aqui nessa manhã, mas eu preciso te levar para o cerne do que é o evangelho verdadeiro. Já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Vamos para o final. Segundo aos Coríntios 8:3 diz assim, porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos, a graça de participarem, da assistência dos santos. Paulo está falando aqui de pessoas generosas, com as suas posses e acima das suas posses. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmo primeiro. Olha que coisa maravilhosa, mais do que eles estavam trazendo de espécie ali, de quantia, sei lá o que eles estavam trazendo de oferta voluntária, acima das posses dele. Ele está falando mais do que isso, e deram a si mesmos primeiro ao Senhor. Que você possa se dar primeiro ao Senhor, porque o Senhor quer o teu coração, Ele quer a tua vida por inteiro. Depois nós, pela vontade de Deus. Então, igreja, é isso que o Senhor, Ele quer de nós. A nossa vida no altar. A pergunta final, enquanto o Music vem aqui, qual vai ser a sua prioridade a partir de hoje?
Como que você vai vir para a igreja prestar o seu culto a partir de hoje? Bocejando. Cara, às vezes eu abri o culto aqui na manhã, eu falo, fica de pé, igreja, bom dia. Cara, eu vejo todas as amálgamas que você tem no dente, aquelas obturação lá da década de 80. Igual um leão. Quem dera se fosse um leão. É o gato desdentado esse. Cara, se apruma, você está prestando um culto a Jesus. Reverência, santidade. Qual que vai ser a intensidade do seu louvor, da sua entrega, da sua adoração a partir de hoje? Responda para você mesmo. Quando alguém fala assim, vamos adorar Jesus, você vai pôr a mão no bolso e falar, vou nada. Ficar comendo chiclete, peitando o adorador. Tem uns caras que peitam o adorador. Aqui, vamos à igreja. O cara vem aqui e fica assim, ó. Vai de reto, Satanás. Se eu preciso te impulsionar para você louvar o teu Deus, que espécie de crente é você? E eu termino dizendo, construa sua vida sobre a rocha eterna. Quem é a rocha eterna, igreja? Jesus. Ofereça a Ele sacrifícios espirituais aceitáveis. Isso significa que Ele não quer qualquer sacrifício. Você já entendeu qual é o sacrifício que Ele quer? Deus quer algo que lhe seja agradável. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Que essa verdade te guie em amor. Que essa verdade te guie em esperança. Te guarde e renove dentro de você a esperança de fé. Do seu chamamento. Que a partir de hoje você se levante para ser o melhor crente que essa sociedade já viu. Não há ninguém santo, justo como Ele. Como Deus falava, íntegro como Ele. Que seja essa a fala do Senhor para nós. Homem reto. Que você tenha um caráter de Cristo, não quando estão te vendo. Mas caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Naquele lugar, porque Deus está te vendo. Que tudo que você fizer, faça para como o Senhor. Porque é o Senhor que nós queremos louvar. É o Senhor que nós somos dignos de dar louvor, honra, glória, louvores. Eu termino com 1 de Pedro 2,6 que diz assim: pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião. Eu pergunto, ele pôs ou não pôs, igreja? Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer não será de modo. Você pode ser envergonhado. Mas lá no passado, lançaram sobre mim uma palavra, falaram que eu era maldito, meu pai falou, meu avô falou, o meu chefe me envergonhou. De modo nenhum serão envergonhados. Eu fico com a palavra. Por mais que o inimigo tente levantar pessoas, situações, traumas, seja o que ele quiser falar, eu fico com a palavra, porque a rocha, a pedra já foi posta em Sião. Eu creio em Jesus Cristo e de modo nenhum eu serei envergonhado. Que você não seja envergonhado, porque Jesus é sua rocha. Quando alguém se levantar para trazer vergonha, desonra para você, que você se lembre, existe uma rocha em Sião, na igreja. Essa rocha é Jesus. Os meus pés estão nele. Eu posso terminar falando Mateus 7, Sermão do Monte. Jesus, o que ouve e pratica, está construindo a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha, igreja? Jesus. O que acontece? O vento vem, a chuva cai, bate com ímpeto contra a casa, o rio transborda, mas a casa não cai porque ela foi construída sobre a rocha angular, pedra, a rocha de sustentação. Você pode ter entrado aqui hoje com uma palavra negativa no seu casamento, uma palavra negativa no seu, é divórcio, é separação, é traição. Existe uma rocha que sustenta a tua casa. Existe uma rocha que sustenta essa igreja. Igreja, vamos lá. Se não fosse essa rocha, o que seríamos de nós como igreja local? Volta 4, 5 anos, quando Deus recolheu minha mãe, o que seria de nós se não fosse Jesus a rocha? A rocha não era a Bispa Solange, com o mais amor que nós tínhamos com a nossa saudosa mãe. A rocha era Jesus. Ela era, é e sempre será Jesus. Se um dia eu não estiver aqui, seja quem tiver, que Deus levante essa rocha, ela é Jesus. E se essa igreja estiver fundamentada em Jesus, pode soprar os ventos, pode vir, pode se levantar, pode vir calúnia, pode falar o que for, pode começar um motim no meio do povo, pode falar, nós vamos quebrar a igreja. A igreja não quebra, porque a igreja não é uma empresa. A igreja nasceu no coração de Deus, e Ele é a rocha que nos sustenta, a pedra angular, a pedra de esquina. Isso aqui está sobre Jesus. Ele nos sustenta e nos guarda. Somos como o Monte Sião. Ele está ao redor de nós. Somos inabaláveis. Somos inabaláveis. Fica de pé no seu lugar. Eu quero terminar orando com você. Você ouviu Jesus nessa manhã, meu amado? Amém, Marto? Glória a Deus. Adilson. Glória a Deus.
Levante suas mãos aos céus, feche os seus olhos. Pai, obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, por mais um dia nos teus atos. Obrigado, Jesus, porque está escrito nas Escrituras e nós cremos que o Senhor colocou em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem crê nessa pedra, Pai, de modo nenhum é envergonhado. Jesus, de modo nenhum nós seremos envergonhados, porque Tu és aquilo que nos sustenta, Jesus. Tu és, Pai, a rocha da nossa família, Tu és a rocha do nosso ministério. Em Ti nós estamos seguros, em Ti nós estamos plenos, em Ti nós temos convicção e certeza, nós temos fé, Jesus, de que não importa o trauma, não importa o que tenham falado, não importa o que tenham se levantado, não importa a sentença, não importa o abuso, nada disso nos envergonhará, porque nós estamos agora em Ti. Nós agora, Pai, nos revestimos de um novo homem. Agora existe uma semente dentro de nós, que é uma divina semente, incorruptível, Jesus. E agora nós temos o Teu caráter, Jesus. Agora, Pai, nós não somos mais a antiga criatura. Agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, Pai. Oh, Jesus, agora nós andamos em novidade de vida. Agora nós não perecemos mais, porque não temos mais falta de conhecimento. Os mistérios nos estão sendo revelados. Os mistérios que estavam ocultos estão sendo revelados. E agora, Pai, nós não Te conhecemos mais de ouvir falar, nós não Te conhecemos mais como Deus da religião. Agora nós andamos contigo. Agora os nossos olhos Te veem, Deus. Agora nós temos acesso, porque o véu foi rasgado de alto a baixo, Jesus, e nós podemos adentrar no Santo dos Santos com ousadia, com intrepidez. Deus, a minha oração é para que ninguém fique tímido aqui, para ninguém saia daqui nessa manhã, Pai, com medo, com intimidação, Jesus, mas que nós possamos sair daqui nessa manhã, Pai, revestidos do poder que o Senhor já nos deu, Pai, com a autoridade que o Senhor já nos revestiu, Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa manhã, Pai, dando passos largos, passos de fé, passos de ousadia, Jesus. Nada pode parar o eleito, nada pode parar a Tua noiva, nada pode nos segurar, Jesus. Oh, Pai, nós falamos como disse o apóstolo Paulo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Nós avançamos para o prêmio da soberana vocação em Deus. Jesus, Tu és o nosso alvo, Jesus. Tu és o motivo da nossa vida. Nós estamos aqui para Te exaltar, nós estamos aqui para Te dar louvor, nós estamos aqui para Te dar culto, Jesus. Fomos criados para isso, fomos criados inteiramente para o Teu louvor, fomos criados inteiramente para a Tua glória, Jesus. Oh, Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Nós queremos sair daqui, Jesus, prontos, inabaláveis, porque fomos construídos sobre a rocha inabalável. Obrigado porque o Senhor nos lembrou mais uma vez quem nós somos e o que para que nós somos criados, Jesus. O que nós somos e para que nós somos criados. Jesus, eu termino declarando sobre a vida dessa igreja, Jesus, uma semana inigualável. Eu termino declarando, Senhor, portas abertas. Eu termino declarando, Jesus, um mover do céu no nosso meio. Eu termino declarando, Senhor, que o Senhor já foi adiante de nós e que nós viveremos uma semana e um mês de maio, Pai, dos céus abertos, das Tuas chuvas, Jesus, da Tua vontade se manifestando em nosso meio, porque o Senhor nos levantou, o Senhor nos chamou e o Senhor nos impulsiona a nós avançarmos. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua palavra, leva-nos, Pai, debaixo do Teu mover, leva-nos, Pai, para vermos os sinais nos seguindo, porque os sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e aqueles que creem estendam sua mão na direção do altar. Eu declaro que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes na tua vida, e aqueles que estão sobre a rocha, que é Jesus, digam glórias a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele. Vá nessa força, vá nessa alegria. Abraça quem está do teu lado e fala: nós estamos construídos sobre a rocha, somos inabaláveis. Até amanhã, oração e confissão. Graça e paz, igreja.